Olá, bom dia. 7º ano. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de produção textual. Essa semana nós continuaremos a correção das 2 últimas questões referente ao hino de Guaba Grande, né? Nossa cidade fará amanhã aniversário, 26 anos de emancipação. E na última aula, tem alguém que não participou da última aula? Não? Todos participaram, né? Então, nossa aula da semana passada foi sobre o hino, né? Separei o hino da cidade de Guaba e respondemos as 7 questões, primeiras questões, referente ao hino. Aí ficou faltando a questão 8, tá? A questão 8, peraí que eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. Ana Sofia. Vamos lá, então. Quem chegou agora, bom dia. Vamos terminar nossa correção da atividade referente ao hino de Guaba, que ficou faltando da última aula. Deixa eu compartilhar aqui, então, com vocês. Vamos lá? Consegue visualizar? Questão 8? Questão 8 pede o seguinte. A cidade tem apenas 26 anos de emancipação, mas já passou por algumas transformações. Quais foram as mudanças que você percebeu nos últimos anos? E aí, quem gostaria de compartilhar? Professora, eu notei uma mudança, né, que a cidade de Iguaba já faz 26 anos, e uma das mudanças mais drásticas que, pelo menos, eu consegui perceber foi a retirada do metrô, né, da ferroviária que tinha aqui. Daquela estação de trem, então. Sim. Era muito importante para a cidade, mas hoje em dia ela já foi retirada. Foi uma das coisas que Isso é uma mudança mesmo que teve, né, nos últimos tempos em Guaba. Outra mudança também, não sei se vocês lembram, né, mas acho que sim, que não é uma mudança muito antiga, é o antigo colégio cinecista, né, que agora mudou, é um colégio municipal. O colégio, na verdade, era um colégio particular. Minha amiga estuda lá. Isso. Eu agora não lembro, é Manuel alguma coisa, né, o nome dele agora, a escola. Mas era uma escola particular e conhecida como Colégio Cenecista. Mas alguém lembra de outra mudança no município de Guaba que marcou vocês? Um parque aquático ali, um toboágua, não sei o que. Aí tinha o quê? Um parque aquático? Acho que é um toboágua. Tá. Ali na principal, na rodovia que se fala, né? Na Amaral Peixoto ali. Isso. Eu lembro também que tinha um parque antes. Tinha um parque naquela, sabe, do lado. No centro que tinha. Isso. Agora eles retiraram. Isso, verdade. E falando ainda sobre esse toboágua, chamava muita atenção, né? Nesse percurso que, quando eu ia para o Rio, que passava ali na rodovia, eu lembro muito desse toboágua mesmo. Agora me veio a lembrança muito forte. Mais alguém teria outra lembrança dessa mudança? Agora, o município de Iguaba teve várias melhorias, né? Naquela praça, uma das praças principais, eu esqueci o nome da praça, é Edila, né? Teve uma mudança lá, ali na orla. Vocês perceberam que a orla tá mais bonita? Tem até um arco ali com balanço. Alguém foi por ali? Tirar foto? Eu.
Tá legal, né? Ali você tem a vista da lagoa, tem uma vista muito bonita. Ainda mais é um atrativo, né, para os turistas. Até Oi? um comentário. Eu queria até fazer um comentário aqui que eu não entendo por que as pessoas fazem fila para tirar foto no balanço. No balanço. Vai no balanço da esquina, pô. Vai no balanço do seu Zé e pronto, tira uma foto lá. Pra que vai tirar ali? Mas, na verdade, o Miguel, é um balanço diferenciado, né? Por isso que o pessoal forma fila ali pra tirar foto. Porque tá na frente tá na frente da lagoa. Isso. Virou um ponto turístico, na verdade, né? Ali. E ali é passagem. O pessoal passa ali, é o que eu falo. Quem vai para as outras cidades no municípios vizinha, quem vai para a capital. Então, é uma passagem. Iguaba é passagem ali. Então, chama a atenção. Aí o pessoal aproveita, dá uma parada ali para tirar foto, para registrar aquela cena, porque é muito bonito mesmo. Ainda mais no finalzinho e no início da manhã. A vista é bem bonita. Então, mais alguém ou podemos mudar a questão? Posso prosseguir? Vamos lá na última questão. Na última questão, nós temos a seguinte pergunta. O poeta tem algumas lembranças alegres da cidade. Cite uma boa lembrança que você tem da cidade. Nada. Quem gostaria de compartilhar? A boa lembrança da cidade. Isso é resposta pessoal? Eu lembro da lagoa ser mais limpa. Isso, é uma resposta pessoal. Quem falou agora? Não ouvi? Eu, Miguel. Fala, Miguel. Eu lembro da lagoa ser mais limpa. Hoje em dia ela tá podre, mas... Inclusive aquele rio, né, que nós falamos na aula anterior, Igaçaba, né, ele tá poluído, não é mesmo? Quem pesquisou para saber, para conhecer mais um pouco sobre o município, deve ter lido alguma coisa referente, né? Infelizmente, né, a lagoa, né, ela recebe muito material, né, que é impróprio. Aí acaba ali se misturando com a água, o pessoal fica com receio de entrar na água, né? Com medo de pegar algum tipo de doença, então é meio complicado mesmo. Mas depende da população, né? Não jogar lixo indevido, em local indevido, não poluir e assim vai. Quem mais gostaria de compartilhar? Só Miguel? Bora, pessoal. Vamos animar aí, vamos acordar. Ninguém mais? Tem um pessoal aí que eu acho que tá até deitado. Letícia? Vamos embora, vamos acordar. Bom, pessoal, então. Ninguém mais? Então vamos finalizar então essa atividade, né? Que fala sobre o hino da cidade e que fez vocês conhecer um pouquinho, né? Muitos já conheciam, outros conheceu agora, tá? Isso vai servir para que vocês, né, entendam um pouco do carinho que esse poeta tinha com a cidade, né? Bom, finalizando esse assunto, né, da questão da cidade, do aniversário da cidade, nós temos esse texto que eu disponibilizei para vocês. Na verdade, é uma narrativa de aventura ainda. Por quê? O nosso assunto, tá? O assunto novo da apostila de junho vai começar na próxima semana. Então, eu peço a vocês que vocês peguem a apostila, tá bom? Quem, né, já tiver acesso ao link, que vai ser essa semana que a escola, que a direção vai disponibilizar, já deem uma olhada nessa atividade, no nosso próximo assunto,
Tá ok? Aí quem não conseguir entrar no link, peguem a apostila impressa, tá bom? Eu quero todos com material. Esse material é muito importante. E é o material que nós vamos trabalhar no decorrer dos dias, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu posso começar a aula de hoje? Posso? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tá? Esse texto que eu separei, que é um texto de aventura. Esse texto de aventura, todos vocês já sabem que é o quê? É o tipo da narrativa. Narrativa de aventura é a estrutura do texto, né? A tipologia, narrativa. O gênero dela que é uma narrativa de aventura, ok? Vamos lá, então. Quem não tem o texto, por favor, acompanhe aqui. Quem gostaria de fazer a leitura? Vai ter que dividir, porque é um texto um pouquinho grande. Vamos lá, então, ó. Vou ler essa introdução aqui. A narrativa que você verá foi escrita por Laura Bergalo e pertence ao livro A Criatura, publicado em 2005. Na obra, são explorados alguns conflitos. No capítulo selecionado, você conhecerá uma personagem que enfrenta muitos desafios e muitas aventuras em cenários cada vez mais presentes no dia a dia de muitos jovens. Vamos lá, então. A Criatura. Quem gostaria de começar a leitura? Alguém? Eu começo, professora. Deixa que eu comece, então. Isso. Aí você começa, como é um pouquinho extenso, aí divide aí, tá bom? Quando você terminar, Miguel, outro aluno dá continuidade, tá bom? Ok. Então vamos lá, pode começar. Todos acompanhando, hein, pessoal? Pode ler, Miguel. A tempestade tomava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de canhão, interrompendo o silêncio do cenário. Alimentadas pela chuva insistente, as águas do rio começavam a subir e a invadir as margens, carregando tudo o que encontravam no caminho. Barrancos despedaçavam e as árvores eram arrancadas pela força da correnteza, enquanto o rio se misturava ao resto como se tudo fosse uma coisa só. Mas algo ou alguém ainda resistia. Agarrado desesperadamente a um tronco grosso que as águas levavam rio abaixo, um garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente e ter alguma chance de sobreviver. Volta e meia seus braços escorregavam e ele quase afundava, mas logo ganhava novas forças. Erguia a cabeça e tentava inutilmente dirigir o tronco para uma das margens. De repente, no período de silêncio que se seguia, a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente e ele então compreendeu. Era uma cachoeira. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da margem e soltou o tronco flutuante, e seguiu seu caminho até a beira do precipício, e nele mergulhou descontrolado. A tempestade prosseguia e cegava o garoto. O rio e seu curso feroz e a cachoeira rosnava bem perto de onde ele estava. De repente percebeu que a distância entre uma das margens e o galho em que se pendurava talvez pudesse ser vencida com um pulo. De um jeito de se livrar da camisa molhada que colava seu corpo e tolhia seus movimentos, respirou fundo para tomar coragem. Se ele errasse o pulo, seria engolido pela queda d'água, mas se acertasse, estaria a salvo.
viu que não tinha outra saída e resolveu tentar. Tomou um impulso e conseguiu alcançar a margem. Ficou de pé, meio vacilante, e examinou o lugar em torno, tentando decidir para que lado ir. Foi quando ouviu um rugido horrível que parecia vir bem de perto. Correu para o lado oposto, mas não foi longe. Logo se viu encurralado, em frente a um penhasco gigantesco que barrava sua passagem. O rugido se aproximava cada vez mais. Isso. Você quer continuar lendo? Não, eu prefiro que outra pessoa continue lendo, já li bastante. Alguém, por gentileza, pode continuar a leitura, por favor? Onde parou? Aqui, ó. Estáveis sem saída. Eu não tô vendo. Não, aqui, ó. Ó, tô com o cursor em cima. Ah, agora que eu vi. Isso. Estava sem saída. De um lado, o penhasco intransponível. De outro, uma fera esfomeada que o cercava pronta para atacar. Então, viu um buraco no paredão de pedra e se meteu dentro dele com rapidez. A fera seguiu até a entrada da caverna, mas foi surpreendida com uma pedra grande que achou na porta da gruta. O garoto golpeou a cabeça do animal com toda a força que pôde e a fera cambaleou até cair, desacordada. Já fora da caverna, ele examinou o penhasco que teria que atravessar antes que o bicho voltasse a si. Foi quando uma águia enorme passou voando bem baixo e o garoto agarrou-os pelos pés. Alcançando o voo com ela, vendo-se no ar, olhou para baixo horrorizado. Se caísse, não ia sobrar pedaço. Segurou com firmeza as compridas garras do pássaro e atravessou para o outro lado do penhasco. O outro lado tinha um cenário muito diferente. Para começar, era dia, e o sol brilhava num céu sem nuvens, sobre uma pista de corrida cheia de obstáculos, onde se posicionavam motocicletas devidamente montadas por pilotos de macacão e capacete, em posição de largada. Apenas em uma das motos não havia ninguém. A águia deu um voo rasante sobre a pista e o garoto se soltou quando ela passava bem em cima da moto desocupada. Assim que ele caiu montado, Assim que ele caiu montado. não tô vendo. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu marcar aqui pra você aqui, ó. Tá vendo o cursor? Ah, agora que eu vi. Isso. Vai. Foi dado o sinal de largada. Isso. Aí vai pro parágrafo. As motos. Ah, tá. As motos aceleraram ruidosamente e partiram em disparada, enfrentando obstáculos como rampas, buracos e lamaçais. O páreo era duro, mas a motocicleta do garoto era uma das mais velozes. Logo tomou a dianteira, seguida de perto por uma moto preta reluzente, conduzida por pilotos de aparência soturna. Inclinando o corpo um pouco mais, o garoto conseguiu acelerar sua moto e aumentou a distância entre ele e o segundo colotado. Mas o piloto misterioso tinha uma carta na manga. Num golpe rápido, fez a sua moto chegar por trás e, com um movimento preciso, deu uma espécie de rasteira na moto do garoto. A motocicleta derrapou e caiu, rolando espantosamente pelo chão da pista e levantando uma nuvem de poeira. O garoto rolou com ela e ambos se chocaram com violência contra uma montanha de terra. Um dos últimos obstáculos antes da chegada, a moto negra ganhou a corrida. Sob os aplausos da multidão hesitada, e o garoto ficou desmaiado no chão. Com um sorriso vitorioso, Eugênio viu aparecer na tela as palavras fim de jogo. Soltou o joystick e limpou na bermuda o suor da mão. Isso. Muito bem. Obrigada, tá bom? Pela leitura. De nada. Bom, pessoal, apesar de ser um texto um pouquinho, né, extenso, o que vocês perceberam? É uma aventura e tanto, não é isso? Vamos lá. Oi? Alguém quer falar alguma coisa?
Então, vamos lá. Professora. Oi, pode falar. O texto era falso, digamos assim. É, né? Isso, muito bem. Tem alguém que já percebeu. Então, na verdade, essa aventura, ela aconteceu na realidade? Digamos que não. Na verdade, era um jogo. Isso aí. A gente já vai ver mais para frente porque tem perguntas relacionadas a isso. Então, toda essa aventura, né, da criatura, enfim, que aconteceu, da narrativa, de ter um herói, de ter esses conflitos todos aí, não foi um texto que aconteceu na realidade, né? Foi um acontecimento da onde? De um jogo, não é isso? E que jogo seria esse? Quem gostaria de falar? Alguém percebeu? Que tipo de jogo que essa aventura aconteceu? Eu acho que era de videogame, né? Isso, muito bem. Foi um jogo de videogame. Até tem algumas palavras aí que está se referindo ao jogo, né? Ó, soltou o joystick, né? E quem saberia responder o que é isso? Um joystick. Joystick é como se fosse Joystick é como se fosse um controle. Isso, É um controle. é um controle, né? Isso aí, é um controle o quê? Um controle remoto, né? De videogame, controle de videogame, na verdade. Não é isso? Então, a maioria de vocês já conhece, né? Esse tipo de controle. Bom, sabendo disso, nós vamos lá começar a interpretação de texto. Na primeira questão, nós temos a seguinte pergunta. Podemos classificar esse texto como? Aí temos aí 4 alternativas. A, uma narrativa de ficção. B, uma narrativa de aventura. C, uma descrição. Ou D, um conto. Qual será a questão correta aí? O que vocês acham? Oi? É a letra B de aventura. Isso. É a letra B, uma narrativa de aventura, porque, por sinal, é o que a gente está estudando, não é mesmo? E ele ali, o texto, ele tem o quê? Um herói, né? E todo o seu conflito, né? Essa questão de todo acontecimento ali que aconteceu com ele, mesmo sendo um texto e um acontecimento que não aconteceu na realidade ali, foi uma cena de videogame, é considerada como uma narrativa de aventura, ok? Quantas questões tem? Hoje são 10. Então, a primeira aqui é a letra B de bola, uma narrativa de aventura, ok? Tem alguém perdido aí? Eu posso prosseguir? Pode. Pode? Tem alguma dúvida? Pode prosseguir. Ah, então tá bom. Vamos lá. Na questão 2, tem a seguinte pergunta. O personagem principal da história, a quem também chamamos de protagonista, é quem vivencia muitas aventuras. Em sua opinião, quem é o protagonista do texto acima? Explique. O protagonista do texto, pessoal, é aquela pessoa, né, que está vivendo toda a aventura, todos os conflitos, obstáculos presentes no texto. Geralmente é o herói ou o vilão. Isso. Só que tem uma observação aí. Nesse texto, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Ele, sabemos que tem o protagonista, quem vivencia tudo isso. Mas aparece o nome da pessoa? Ou Não, o autor aparece se não. refere de outro termo? Com outra palavra? Eu acho que se refere de outro termo. Outra palavra. Isso. Porque em momento algum o autor fala o nome do menino. Só fala no final aqui, né? Que no caso aqui é o Eugênio, mas não é o protagonista. Foi o rapaz que ganhou, não é isso? Quem é o protagonista, então? Professora, Ah, geralmente o protagonista, ele sempre morre, mas depois volta, ou ele morre, mas quer dizer, ou ele não morre. ó, o protagonista, geralmente ele não morre, mas tem texto que ele acaba morrendo sim. Pode acontecer. Não é uma regra que ele não vai morrer.
Mas na maioria das narrativas de aventura, o protagonista se dá bem no final. Entendeu? Mas pode acontecer de ele morrer. Tá? Não é uma coisa assim, absurda, não. Pode acontecer Eu sim. isso de Harry Potter, porque o Harry realmente ele morre, mas depois ele volta. Tem isso Ele também. meio que morre. Tem outras narrativas que têm outros caminhos diferentes, né? Mas Estranho, a então... gente citou Harry Potter e a Isabela não falou nada. Isso tá meio estranho. É estranho. Ela tá quietinha hoje. Eu sei comentar sobre Harry Potter. Não, chega, agora que você já Vamos falou voltar, demais, vamos voltar lá para a criatura. Então, se não tem nome, o autor ele não cita nome, mas ele se refere a essa pessoa de uma certa maneira. Quem observou? Como é que ele se refere? Como é que podemos identificar o protagonista? O herói, o menino. O menino? O menino, isso aí. Perfeito. Então, o menino que está o quê? É o gênio, né, professora? Qual a função do menino no texto? Jogar. Isso, o menino que está jogando, não é isso? Ele que está fazendo ali, ó, ele que está manipulando toda a situação, todo o contexto. Então, o autor não fala o nome dele, mas nós sabemos que quem está protagonizando toda a cena ali é o menino que está jogando. Ok? Então, a resposta é essa. O menino ele é o principal, mas ele é como tipo secundário também, né? Porque porque na verdade ele não tem nome. Mas o autor se refere como menino. Entendeu? Ele não dá nome. Ele não quis dar nome pro protagonista. Não tem problema. O herói não tem que ter um nome. Mas ele precisa estar presente na maioria das aventuras. Né? Dos conflitos. Ok? Eu sei, mas a história não é focada no menino. É focado no menino jogando, mas o que mostra mais a história é o jogo, não o menino jogando. Isso aí. Tudo bem. Vamos voltar lá, então, para as questões. Olha só, eu vou disponibilizar depois o gabarito, tá? Quem não conseguiu copiar, não se preocupa não. Depois vocês façam a impressão do arquivo ou copiem pelo menos as questões e respondam, ok? Vamos lá. Então, vamos à questão 3, né? Paramos na questão 3. Qual é o foco narrativo apresentado no texto? O que é o foco narrativo, pessoal? Precisamos saber. Peraí, eu me perdi. Qual é a resposta do 2 mesmo? A resposta do 2, o menino que estava jogando. O joystick. Ou só o menino que estava jogando, tá bom? Joystick, eu achava que era a bola que mexe no controle. É o controle. Eu achava que era uma máquina, tipo de fliperama e tal. Isso daqui, mas não era não, é outra coisa. Pois é. Podemos ir para o número 3? Vamos lá. Qual é o foco narrativo apresentado no texto? Bom, pessoal, eu quero saber se o texto ele está sendo contado por alguém, né? Quando isso acontece é o narrador observador, ou quando a pessoa participa da história, ou seja, ela está dentro do contexto e chamamos de primeira pessoa. O que vocês acham? Que é a letra A ou a letra B? O narrador. Letra A? Professora, eu acredito que seja letra A. Eu acho que é letra A. Não sei, eu acho que é letra A. Desculpa aí, mas eu acho que é letra A. Ele participa? Ele é personagem? Você acha? Peraí. Ah, tá. Eu achava que a letra A fosse como tipo narrador observador. Né? Não, né? Letra A é o contrário. Letra A é primeira pessoa. Quando é primeira pessoa... Tá. Então, acho que é letra B. É isso. A letra B é terceira pessoa. A terceira pessoa é o narrador o quê? Observador. Ele vai narrar a história. Só que ele não está participando, ele só está contando a história.
Letra A é primeira pessoa quando ele participa, ele é narrador, personagem. Então, vocês Sempre acham que é consegue. letra B? Terceira Eu acho que é pessoa? letra B. Todos acham? Eu acredito que seja a letra B também. Sim. Isso. Então, quem Mas respondeu a qual é a letra resposta da B? letra 3? Data. Oi? Qual é a resposta do número 3? Então, eu vou falar, peraí. Então, quem marcou a opção B, terceira pessoa, está correto. Porque o narrador, ele só narra a história, né? Ele conta, ele não participa, tá? Então, a resposta correta da questão 3 é terceira pessoa. Tá, pessoal? Isso é importante, tá? Vocês saberem Que diferenciar. no caso seria a letra B, né? Isso. Então, vocês precisam diferenciar o narrador-personagem do narrador-observador, ok? Professora, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas quando eu era pequena eu lia algum livro, que eu sou pequena, mas quando eu li algum livro, eu sempre achava que o narrador era meio que o deus da história. Tem Deus da nossa vida. Então, eu achava que o narrador era o deus da história, como tipo, o narrador criou a história, mas ele fosse meio que um deus. E quem tava lendo era meio que um deus, só que... Entendi. Uma teoria bem criativa, amigo. Interessante o seu pensamento. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos prosseguir. Vamos para a questão 4. A questão 4 é a seguinte. Observe o trecho extraído do texto. Então, vocês vão observar o trecho extraído do texto. Num pulo desesperado, agarrou o ramo de uma árvore que ainda se mantinha de pé perto da margem e soltou o tronco flutuante, que seguiu seu caminho até a beira do precipício e nele mergulhou descontrolado. Esse pequeno trecho, tá, que foi retirado do texto, ele apresenta que tipo de narrador? Aí fala, ó, agora lá em cima estava a primeira pessoa e terceira pessoa. Na questão 4, ela já pergunta se o narrador é personagem ou é observador. O que vocês colocaram? Percebam que uma questão, ela já dá margem para outra, já dá margem correta, né? Se você marcou a resposta correta na número 3, vai responder a 4 corretamente. O que vocês acham? Qual seria a opção correta? Observador. Eu acho que é observador. Isso aí. Se vocês optaram lá para a questão número 3, que é terceira pessoa, só pode ser um narrador observador, tá? Olha como é que ele conta a cena. Num pulo desesperado, agarrou o ramo. Tá me ouvindo? Oi? Tem alguém com o microfone ligado, Tá me gente. ouvindo? É o Gabriel, ele sempre tá com o microfone ligado. Gente, olha só. Tá atrapalhando, tem ruídos de fora, entendeu? Aí atrapalha um pouquinho. Obrigada. Voltando aqui, então. Então, vocês podem perceber que na questão 4, né, o narrador ele está contando, mas está contando de fora. Ele não está participando do contexto. Ok? Então, a opção correta é a letra B, observador. Até aí, tudo bem? Ou tem alguém com dúvida? Hein, pessoal? Tem alguém com dúvida? Na questão de narrador-observador, personagem? Não. Não? Então, vamos lá. Todos acompanhando a questão 5. A questão 5, ela pede o seguinte. Vocês irão diferenciar, né, os dois cenários. O texto apresenta dois tipos de cenário, né? E é para separar. A, para descrições que representam o primeiro cenário, né, que está no começo do texto. E a letra B, para as descrições que representam o segundo cenário, ou seja, as questões que estão na segunda parte do texto. Vamos lá. A primeira, né, o piloto misterioso. Isso acontece o quê? Na primeira parte, no primeiro cenário ou no segundo?
Eu acho que é no segundo, professor, porque já estava bem no final do Isso. texto. Acontece lá no meio para o final, não é isso? Então, é o segundo, letra Sim. B. Tá? Então, o primeiro parênteses aí é a letra B, de bola. No segundo parêntese, a tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. O que vocês acham? Letra A ou letra B? Eu acho que é a letra A. Acho ou tem certeza? Não, tenho certeza mesmo. Se eu tiver errado, dane-se. Isso. Olha só, pessoal, deixa eu falar com vocês. Sempre são os mesmos alunos que estão respondendo. Eu quero a participação de todos, hein? Tá bom? É sempre o João Gabriel e o Miguel que responde. Eu quero a participação de vocês. Tá? Quem não fez a atividade anteriormente, tentem fazer agora junto comigo, ok? Professora, eu não respondi essa porque eu não entendi. Tá. Essa era para fazer relação com o primeiro cenário e o segundo. Do começo ao meio ali é o primeiro. Do meio para o final é o segundo. Tá? É como o texto está dividido. Entendeu? Entendi. Mas eu boto a mesma coisa. Você já respondeu a primeira? Eu vou ficar falando a mesma coisa? Oi? Eu boto a mesma coisa que ele, por exemplo. Aí eu não respondo por isso. Então tá bom. Não tem problema não. É só porque vocês estão muito quietinhos. Entendeu? Ou pode falar, professora, eu posso falar. Tem gente que não quer falar, mas eu só quero saber para vocês participarem, entendeu? Você respondeu a primeira, né? Isso. Então vamos lá. Professora, é porque eu acho que o Murilo ele tá também pensando que eu também tenho esse pensamento. Se uma pessoa tá falando já a resposta, eu já tô sabendo que a resposta é aquela. Não precisa outra pessoa repetir a mesma resposta, outra repetir. Eu sei, eu sei que entendo senhora quer a saber fala de vocês, a mas olha participação. só. Eu gostaria que os outros falassem também para participar. Entendeu? Quando vocês sempre respondem. Ao invés de vocês responderem toda hora, daí oportunidade a quem não respondeu ainda. Ok? Vamos lá. Para o terceiro parêntese. O sol brilhava. A ou B? Eu acho que é a letra A. Né? A? Eu acho que é A. Certeza? Qual é a resposta? Ou é B? Qual é a resposta daquela? É letra B, tá? O sol brilhava no segundo momento, no segundo cenário. Então, vamos lá. Quem está perdido aí? Qual é a resposta daquela? A tempestade tomava a noite ainda mais lado da montanha, onde tinha os corredores de moto. Isso. Deixa eu voltar para quem não conseguiu acompanhar. Ó, o primeiro parêntese. O piloto misterioso, letra B. A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora, letra A. Estão acompanhando? O sol brilhava. Letra B. Acontece a descrição no segundo cenário. O quarto parêntese. Raios iluminavam os céus e a luz do relâmpago iluminava o vale. A ou B? Eu acho que é A. É A. Isso, letra A. Acho que é A. Raios iluminavam os céus e a luz do relâmpago iluminava o vale. É a letra A. Próximo. Garoto exausto e ferido lutava para se manter consciente. A ou B? A. A também. Isso aí. E a última é a letra B. Isso. As motos enfrentavam obstáculos. Essa aí é letra B. Isso aí. Então, como é que ficou a sequência? B, A, B, A e B. Todos conseguiram acompanhar aí? Sim? Sim, senhora. Então tá bom. Quem estava com dúvida nessa questão, tá? Não entendeu o enunciado. Conseguiu entender agora? Conseguiu? Conseguiu, Sim. João? Eu consegui. Sim, eu já respondi aqui. Então tá ótimo. Então vamos lá para a questão 6. Vou subir um pouquinho aqui. Ó, a questão 6 ela pede o seguinte: descreva o desfecho, ou seja, o fim da narrativa aventura.
A criatura. Como é que quem fez essa questão 6? Quem consegue descrever o fim, o final? O que acontece com o protagonista do texto? A cachoeira. Tem um acontecimento aí que é destaque, né? Vocês percebem que, na verdade, é tudo um jogo de videogame, né? Mas tem um acontecimento aí que se destaca. O que é? Ele ganha ou ele perde o jogo? Bom, eu acho que ele perde, porque no final ele perde a corrida. Ele perde. No piloto misterioso. Eu tava imaginando. Mas ele perde? Vocês observaram direito? Ele perde. Pessoal. O menino, após viver as aventuras, ele vence o jogo. Ele não sai perdedor, não. Ele sai, pelo contrário, vencedor. Né? Então, eu achei que ele tinha perdido por causa da corrida lá, que ele tinha perdido também no final. Isso. Essa questão dele perder aqui o Eugênio ganhar, tá? Com um sorriso misterioso, o Eugênio viu aparecer na tela as palavras fim de jogo. Soltou o joystick e limpou na bermuda o suor na mão. Tá. Mas ele ganha, o menino que tá fazendo toda a questão do jogando aqui, ele vence o jogo. Ele não perde, não. Entenderam? Entendi agora. Oi? Pessoal? Dá pra entender agora que eu Tá. Então, a resposta da questão 6 é a seguinte. O menino, após viver aventuras, vence o jogo. Ou, o menino vence o jogo. Ponto. Tá bom? Ele vence o jogo. Você já sabe que é o menino, né? Tá se referindo ao menino. Vamos para a questão 7. Questão 7, vocês irão assinalar. O que seria isso? Vocês vão marcar, tá? As opções que descrevem os problemas causados pela insistente chuva. Bom, ou melhor, a primeira, né? O primeiro parêntese. São 4 aí. As águas do rio começavam a subir e a invadir as margens. Vocês irão marcar essa opção? Tem a ver com o problema causado lá no texto? Aconteceu isso? Sim, no texto Sim, então vocês irão marcar a primeira opção. Primeiro parêntese. O segundo, como não havia árvores, o terreno desmoronava e aumentava a erosão. Tem essa parte, essa descrição no texto? Não. Pelo que eu vi, não. Não tem nenhuma parte que fala sobre a erosão, tá? Que o terreno desmoronava. Então, essa daí não vai marcar. O terceiro parêntese. Doenças eram transmitidas para a população daquele local. Não. Tem alguma parte que fala isso das doenças? Eu acho que não. Não. Então, essa também não vai marcar. E a última, barrancos despencavam e árvores eram arrancadas pela força da correnteza. Essa vocês observaram? Sim. Tem no texto essa informação? Essa descrição? Tem. Tem. Isso aí. Então, quais são as alternativas que serão marcadas? A primeira parêntese e o último parêntese. Isso, a primeira e a última. Muito primeiro bem. E o último. Isso aí. Bom, posso prosseguir? Vamos aqui na questão 8. Até aí tudo bem, né? Aí não tem nenhum problema ou tem alguém que esteja com alguma dúvida, não conseguiu entender a questão? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Pode. A questão 8
está pedindo para vocês releia. De repente, no período de silêncio que seguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente e ele então compreendeu, era uma cachoeira, tá? Esse trecho aí, após a leitura, vocês vão fazer o seguinte: quais informações descritas no texto acima antecipam ao leitor que algo ameaçador se aproxima? Aí, qual opção vocês marcariam? Eu marquei o barulho inquietante. O barulho inquietante, o animal horrível, a fumaça esquisita ou a cachoeira? Eu Botei a fumaça esquisita. Eu também, a fumaça esquisita. Isso. Quem colocou a fumaça esquisita? Fumaça esquisita. Isso, está correto. Por quê? De repente, no silêncio, no período de silêncio que se erguia a cada trovão, ele começou a ouvir um barulho inquietante. Então, o barulho inquietante já está presente lá. E não é ele, que ficava mais e mais próximo. Uma fumaça esquisita se erguia à frente e ele então surpreendeu. Era uma cachoeira. Então, ele foi ver que era uma cachoeira após a fumaça esquisita, né? Isso vai fazer com que o leitor, né, tenha algo ali diferente. Então, a opção seria essa, tá? A terceira opção aí, o terceiro parênteses, a fumaça esquisita. Podemos? Vamos para 9. Alguma dúvida aí? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tem alguém de vocês, antes lá de dar sequência na 9 e da 10, que não está com material, tá anotando no caderno? Essas questões? Eu tô anotando. Quem não tem, quem não conseguiu fazer a impressão do material, tá? Ou não copiou, também. tá? Não deixem depois de conseguir esse material, tá, pessoal? Porque no momento oportuno eu vou verificar esse material. Esse material que está sendo disponibilizado para vocês é para o estudo de vocês. Então, quem fez a impressão, colhem no caderno de produção, tá? Quem pelo menos copiou, pergunta, respondam, ok? Não precisa copiar esse texto imenso, ok? Ô, tia. Mas pelo menos a pergunta tem que ter, né? Fala, Gabriel. Assim, eu tô com o arquivo que você disponibilizou no grupo. Aí eu abri a janela e deixei aqui do lado. Aí eu consigo ver as perguntas ao mesmo tempo dentro da aula. Isso. Se eu ficar indo para outro aplicativo para ver, eu vou sair da aula sozinho. Isso. Então, justamente por isso que os professores disponibilizam antes o material, porque muitos só não conseguem abrir o material durante a aula, né? Mesmo que não consigam fazer a impressão do material, precisam conhecer, né? Para tentar fazer. Mas eu não estou pedindo que vocês copiem esse texto grande, não. Porque muitos conseguem fazer a impressão. Aí é só colar no caderno e acompanhar durante as aulas. Mas a maioria que eu vi que não tem o material, pelo menos as perguntas eu quero copiadas no caderno. Tá bom? E isso vai servir para vocês estudarem para as próximas provas. Ok? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui na nossa penúltima pergunta. Até aí, alguma dúvida? Não, né? Próxima aula, conceito novo, hein? Matéria nova. Realmente, não aguento mais revisão também. É, né? Tá muito É bom que chato. vocês vão ficar craque mesmo no assunto de narrativa de aventura. Né? A estrutura, o que tem a narrativa. Não quero ver dúvida nesse assunto, não, hein? Vamos lá, número 9. Ninguém, né? No trecho, limpou na bermuda o suor da mão. O autor quis passar ao leitor a impressão que o jogador estava. Aí temos aí as opções. Com calor pelo dia quente, tenso pelo jogo, preocupado com o fim do jogo,
ou feliz pela vitória? O que vocês acham? Feliz pela vitória. Feliz pela vitória. Alguém marcou diferente ou todos concordam? Eu marquei tenso pelo jogo, porque ele estava tenso pelo jogo. Eu não concordo. Eu acho que assim, eu não acho que a pessoa fica com suor na mão feliz pela vitória. Então. Pois é. Quem colocou a opção feliz pela vitória está corretíssimo. Tá bom? Tenso pelo jogo seria uma boa opção também, mas a resposta correta, né? Ó, limpou na bermuda o suor da mão. Ele quis passar que ele estava feliz pela sua vitória, pela sua conquista. Tá bom? Então, é a última opção. Bom, chegamos na questão 10. A questão 10 está pedindo para vocês numerar, tá? Os acontecimentos na ordem que aconteceram na história. Bom, o animal foi golpeado na cabeça com toda a força. Qual seria essa? Vocês podem perceber que são 7 opções, correto? Todos concordam que são 7 opções aí de parênteses? Esse aí seria qual número? De 1 ao 7. O animal foi golpeado na cabeça com toda a força. Professora, não é melhor você falar todos e a gente vai numerando qual é cada um? Tá, então eu vou ler um a uma, tá? Vocês acham melhor? Então tá bom. Vamos lá. Complicado. Tá, vamos lá para o segundo então. A águia foi agarrada pelos pés. Terceiro, era uma forte tempestade numa noite assustadora. Depois de um impulso, a margem foi alcançada. Agarrou-se num tronco grosso. Depois de dada a partida, todos aceleraram e enfrentaram obstáculos. E por último, para fugir da queda, agarrou em um ramo de árvore que ainda estava em pé. Quem gostaria de falar a sequência que colocou? Fala, Miguel, você? Deixa eu ver aqui, então. Primeiro, se eu não me engano, é a 3, que começa a tempestade. Depois é a 5. Depois eu acredito que seja a última, né? Que ele pula. Então, ele golpeia a cabeça do animal. Depois ele se agarra na árvore. Não, peraí. Já confundiu aí. Só um minutinho, Miguel. Alguém colocou diferente? Ó, quando fala assim, era uma forte tempestade numa noite assustadora. Essa daí, o que vocês acham? Poderia ser a primeira? Não, eu acho que não. Eu acho. Dentre essas opções aí, pessoal. Dentre essas 7 opções aí, a número 1 é esse parênteses. Era uma forte tempestade numa noite assustadora. Então, aí ela é a primeira. É o primeiro acontecimento que acontece de acordo com o início da história. Aí depois, ó, agarrou-se num tronco grosso. Esse é o segundo acontecimento. Terceiro, para fugir da queda, agarrou-se em um ramo de árvores que ainda estava de pé. Ou melhor, em pé. É o terceiro acontecimento. Quarto, depois de um impulso, a margem foi alcançada. 5. O animal foi golpeado na cabeça com toda a força. Estão acompanhando? 6. A águia foi agarrada pelos pés. E por último, o 7. Depois de dada a partida, todos aceleraram e enfrentaram obstáculos. A sequência ficou então 5, 6, 1, 4, 2, 7 e 3. Alguém colocou dessa maneira? Não, eu coloquei 2, 3, 4. Professor, eu tenho 3, 5, 7, 4, 1, 2, 6. Ficou contrário. Ficou diferente, né? Mas alguém ficou parecida ou ficou igual a minha? Professora, você podia repetir, por favor? Posso. Ficou
Eu botei 5, 6, 1, 4, 2, 7, 3. Isso aí. Ficou igual aqui. 5, 6, 1, 4, 2, 7 e 3. Conseguiram? Consegui. Tem alguém que ficou perdido, não conseguiu acompanhar, pegar a sequência? Eu? Eu? Me perdi. Gabriel. Tá, Souza vamos lá, Gabriel. Souza, vamos lá. Ficou assim, ó. 5, 6, 1, 4, 2, 7 e 3. Ok? Obrigado. Bom, pessoal, 7º ano, 700, 701, nossa aula de hoje vai finalizando, tá bom? Gostaria de agradecê-los, tá? E até a próxima aula com a apostila nova, tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima. Professora. Agora eu vou tomar um